Sara, você sabia que existe um artigo científico que mudou completamente a forma como construímos inteligência artificial hoje? Um trabalho que tem mais de 10.000 citações e que basicamente criou as fundações para tudo o que vemos hoje, desde o ChatGPT até os carros autônomos. Alex, isso é uma afirmação bem ousada. Estamos falando de qual descoberta exatamente? E por que 10.000 citações é tão impressionante assim? Olha, Sara, na ciência da computação, um artigo com 10.000 citações é como um Beatles da pesquisa. Ele não apenas influenciou uma geração, ele redefiniu todo um campo. Estamos falando de uma descoberta de 2014 que provou algo revolucionário, que as redes neurais profundas aprendem características que podem ser reutilizadas entre diferentes tarefas. Isso mudou tudo. Espera, Alex. Você está dizendo que antes de 2014 não sabíamos que podíamos reutilizar o que uma rede neural já tinha aprendido? Isso parece tão óbvio hoje em dia. Exato, Sara. É como quando você aprende a andar de bicicleta e depois consegue andar de motocicleta mais facilmente. Parece óbvio agora, mas em 2014 isso era uma descoberta científica revolucionária. Deixa eu te contar como era o mundo antes disso. Por favor, me leve de volta a 2014. Como funcionava o mundo da inteligência artificial naquela época? Sara, imagine que você é um cientista em 2014. Você quer criar uma rede neural para reconhecer gatos, então você treina uma rede do zero com milhares de imagens de gatos. Depois você quer criar outra rede para reconhecer cachorros, e aí você faz o quê? Treina outra rede completamente do zero. Era como se cada problema fosse um universo isolado. Isso parece incrivelmente ineficiente. Era como se cada vez que você quisesse cozinhar um prato novo, tivesse que aprender a cozinhar desde o básico, mesmo já sabendo cortar cebola e temperar a comida. Perfeita analogia, Sara. E o pior, treinar essas redes do zero exigia recursos computacionais enormes, semanas de processamento e milhões de exemplos. A comunidade científica suspeitava que deveria existir uma forma melhor, mas ninguém tinha provado cientificamente como fazer isso funcionar. E foi aí que chegaram os pesquisadores com essa descoberta revolucionária. Alex, me explica o que exatamente eles descobriram e como fizeram isso. Sara, eles fizeram algo brilhante. Pegaram redes neurais convolucionais já treinadas e dissecaram cada camada para entender o que cada uma estava aprendendo. Descobriram que as primeiras camadas aprendem características universais, como detectar bordas, texturas e formas básicas, enquanto as últimas camadas se especializam na tarefa específica. Isso é fascinante. Você está dizendo que uma rede neural é como um prédio onde os andares de baixo são universais e os de cima são especializados? Exato. Imagine um prédio onde os primeiros andares têm ferramentas básicas que qualquer profissional usa: martelos, chaves de fenda, réguas. Conforme você sobe, as ferramentas ficam mais específicas. No último andar de um prédio de arquitetos, você tem esquadros e compassos. No último andar de um prédio de médicos, você tem estetoscópios e bisturis. Perfeito. E como eles provaram isso experimentalmente? Deve ter sido um trabalho e tanto. Sara, eles criaram um experimento elegante e treinaram redes neurais na base de dados ImageMatch, que tem milhões de imagens de objetos do cotidiano. Depois, eles literalmente congelaram diferentes camadas da rede e testaram transferir esse conhecimento para tarefas completamente diferentes. Foi como testar se um cirurgião consegue ser um bom escultor usando apenas suas habilidades de precisão manual. E o que eles descobriram nesse experimento? 3 descobertas que mudaram tudo, Sara. Primeira, as camadas iniciais são incrivelmente transferíveis, funcionam bem para quase qualquer tarefa visual. Segunda, existe um ponto de transição onde as características deixam de ser universais e ficam específicas. E terceira, esta foi a mais surpreendente, mesmo características de tarefas muito diferentes ainda são melhores que começar do zero. A terceira descoberta me intriga. Você está dizendo que mesmo aprendizados distantes ajudam? Sim, né? É como descobrir que um pianista, mesmo nunca tendo tocado violão, aprende violão mais rápido que alguém que nunca tocou instrumento nenhum. Mesmo habilidades distantes criam uma base que acelera novos aprendizados. Isso quebrou paradigmas na época. Alex, isso é revolucionário mesmo. Mas me conta, qual foi o impacto prático dessa descoberta? Como isso mudou o mundo real da tecnologia? Sara, essa descoberta criou uma revolução silenciosa. De repente, pequenas empresas e pesquisadores individuais puderam criar sistemas de IA poderosos sem precisar dos recursos de gigantes como Google ou Facebook. Era como democratizar a criação de inteligência artificial. Democratizar como exatamente? Antes, se você quisesse criar um sistema para diagnosticar doenças de pele, precisaria de milhões de imagens médicas e meses de treinamento. E depois dessa descoberta, você poderia pegar uma rede já treinada em imagens gerais, ajustar apenas as últimas camadas com algumas milhares de imagens médicas e ter um sistema funcionando em dias.
Isso explica como surgiram tantas startups de IA nos últimos anos. Mas, Alex, como isso se conecta com as tecnologias que usamos hoje, como o ChatGPT? Sara, o ChatGPT é o filho direto dessa descoberta. Os modelos de linguagem grandes usam exatamente o mesmo princípio. Primeiro treinam em textos gerais da internet para aprender padrões universais de linguagem, depois fazem ajuste fino para tarefas específicas como conversa ou programação. É transferência de aprendizado em escala massiva. Incrível! E isso vale para outras áreas também. Absolutamente. Carros autônomos usam redes pré-treinadas em imagens gerais e depois especializam para reconhecer semáforos e pedestres. Sistemas de tradução automática começam com modelos gerais de linguagem. Até mesmo a análise de exames médicos usa redes que primeiro aprenderam a ver imagens comuns. Alex, uma curiosidade, vocês pesquisadores tinham noção na época de que estavam criando algo tão transformador? Sara, essa é a beleza da ciência. Os pesquisadores estavam respondendo uma pergunta técnica específica sobre redes neurais. Eles provavelmente não imaginavam que estavam criando as fundações para uma revolução tecnológica que permitiria desde filtros de Instagram até assistentes virtuais inteligentes. É fascinante como uma descoberta científica pode ter ramificações tão amplas. Olhando para o futuro, Alex, que outras revoluções você acha que ainda estão por vir baseadas nessa mesma ideia? Sara, estamos apenas no começo. Imagine modelos que aprendem não apenas de textos ou imagens, mas de múltiplas modalidades simultaneamente: visão, audição, tato, até mesmo dados de sensores. O princípio da transferibilidade pode nos levar a inteligências artificiais que aprendem como humanos, construindo sobre conhecimentos anteriores de forma cada vez mais sofisticada. Alex, para fechar nosso papo, qual é a lição mais importante que podemos tirar dessa história para quem quer entender o futuro da IA? Sara, a lição é que a ciência avança através de perguntas simples que revelam verdades profundas. Esses pesquisadores perguntaram algo básico: será que podemos reutilizar o que uma rede neural já aprendeu? E essa pergunta simples abriu as portas para a era da IA que vivemos hoje. A próxima revolução pode estar escondida na pergunta mais simples que ainda não fizemos. Que reflexão perfeita para encerrar! Obrigada, Alex, por nos mostrar como uma descoberta científica de 2014 continua moldando nosso futuro tecnológico. E para vocês que estão ouvindo, lembrem-se de que cada grande avanço da humanidade começou com alguém fazendo a pergunta certa na hora certa.